Olá, amigos, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021, aqui estamos nós para mais uma noite de reflexões a respeito da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos muito a companhia dos amigos que já estão chegando, já estão conosco, e isso nos alegra o coração. Jane, Kazuko, Tânia, que já estão surgindo aqui na nossa telinha, Regiane, agradecemos. Hoje nossa noite é de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e vamos para o item de número 4, causas atuais das nossas aflições. Então, muito boa noite, Ivete, seja bem-vinda, Laura, Cláudia, nós agradecemos. E por agora vamos fazer a nossa prece, depois continuamos então com os companheiros aqui que estão conosco. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações de tal sorte que estejamos fortalecidos na fé e na esperança, mas sobretudo que tenhamos a condição de fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar, envolvendo as nossas mentes em pensamentos mais positivos, mais saudáveis, a fim de que assim, amparados, assim envolvidos, possamos ter uma visão do mundo maior e melhor, e uma visão de nós mesmos mais consciente, mais ampla, mais digna. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, Gil, boa noite, Laura, Divone, sejam todos bem-vindos. Uma alegria quando estamos juntos, Fátima, Sérgio, muito boa noite, muito bem-vindos. E vamos às nossas reflexões neste capítulo 5, que trata de Bem-aventurados os aflitos. Então, o que nós vimos na semana anterior foi até o item de número 3, quando tratava da justiça das aflições. E encerrava naquela proposta de que se Deus é justo, nada do que Ele possa colocar em nosso caminho seria injusto. Há sempre uma razão, há sempre uma causa. E é isso que nós passamos a entender, e se ele é justo, a causa é justa, há um porquê em tudo isso, nada vem ao acaso ao nosso encontro. Então Deus encaminhou o homem na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, revelando-a por meio do Espiritismo. Então os Espíritos tiveram um papel fundamental em nos mostrar, em nos ensinar a respeito desta causa, das razões pelos acontecimentos, pelos fatos, pelas situações que envolvem sim o nosso passado, envolve o nosso presente e o nosso futuro, um futuro de evolução da espécie humana. Assim, meus amigos, nós vamos para o item de número 4. Antes vamos dizer boa noite aqui, Júlio, Edith, Cida, Rosana, Marta, Terezinha, Cleusa, Francis, seu Antônio, Thelma, Yara, Dilza, Ivete, sejam muito bem-vindos. Os amigos todos são sempre bem-vindos, a companhia para nós é muito importante. E vamos ao item então de número 4, causas atuais das aflições. E como é que o Evangelho e o Espiritismo trata? Nós vimos que são duas causas, as anteriores, que estão vinculadas ao nosso passado de vidas anteriores e ao nosso passado mesmo dessa existência, mas de princípio da nossa existência. E as causas atuais, aquelas que estão sendo produzidas no nosso instante presente e que geram muitas vezes dores, dificuldades no nosso caminhar. Assim, fala-se de duas das vicissitudes da vida, ou seja, as mudanças, os atropelos, as coisas que vão se modificando em nossas vidas, teriam duas razões, duas causas. Uma, a vida presente mesmo, como consequência natural do momento evolutivo que estamos vivendo, e outra, fora desta vida atual,
em outras experiências anteriores. Assim, a fonte dos males terrenos seria a natureza do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Então, a fonte está na razão do comportamento e da forma de agir, de pensar, a forma de viver, a forma de se envolver das pessoas que sofrem os males terrenos, tendo como princípio as duas situações, as vivências anteriores daquilo que já fizemos e a vivência atual daquilo então que estamos realizando agora. Assim, continua o Evangelho a nos dizer, os homens caem por sua própria culpa. Nos enroscamos no caminho, nos complicamos, escorregamos, fazemos escolhas complicadas para o nosso existir, tudo de lavra própria, o nosso livre-arbítrio, quem está funcionando, e é ele então que vai trazer todas essas consequências. Essas causas próprias pelas quais caímos, diz aqui o Evangelho, os homens, por conta disso, são vítimas da sua imprevidência, seu orgulho e sua ambição. Então, 3 fatores que geram dores para a criatura, geram dificuldades, resultados não tão felizes para a criatura. A imprevidência, nem sempre somos previdentes. Quando nós estamos pelas estradas e os veículos passando, nós vemos tanta imprevidência. Pessoas que não obedecem às leis, às regras, à velocidade, às sinalizações da pista, elas cortam o outro indevidamente em locais perigosos, excedem velocidade, às vezes estão falando ao celular, outras vezes beberam e estão dirigindo. Tudo isso é imprevidência. E o que isso venha a resultar é culpa do próprio homem. Resulte para ele algo ruim, ou seja ele o móvel de agir sobre o outro, a sua imprevidência que entrou ali. Outras vezes vemos aqueles operários trabalhando em locais perigosos, altos, coisas complicadas, e eles sem o menor item de segurança possível, necessário para aquela atividade, contando com a sorte. É uma imprevidência. Então, se ele vier a cair, escorregar, não pode culpar Deus, não pode culpar a vida. Foi ele mesmo quem falhou. Assim como também a questão do orgulho. O orgulho é causa de muitas nossas dores. Por orgulho não voltamos atrás na palavra, por orgulho não procuramos mais alguém que por alguma razão tivemos lá um desentendimento. Então o nosso orgulho de sermos os melhores, os maiores, eles são causas de sofrimento, porque nem todos vão nos dar essa qualidade maior ou melhor na vida, naquilo que nós executamos. Isso tudo vai gerar dor para o orgulhoso não ser reconhecido. E a ambição, que quando desmedida, ela acaba gerando muitas dificuldades, porque as pessoas se corrompem pela ambição, pelo desejo de ter. As pessoas se vendem por ambição, por se colocar em posições melhores. Também a questão de culpa, nossa culpa diante dos males, aqueles que são arruinados por falta de ordem, de perseverança, pelo mau comportamento ou não terem limitado o seu desejo. Então essa falta de ordem, de organização na vida, de colocação de prioridades, de estruturação, vamos dizer, a falta de ordem nas finanças. E as pessoas às vezes entram em queda livre porque não tiveram uma organização suficiente nas suas finanças e extrapolaram todos os limites. Então ele se arruína por falta de ordem, por falta de organização. Um comerciante que abre o seu comércio e, de repente, ele começa a entrar o dinheiro das suas vendas e ele esquece que ele tem que ter um caixa que vai ser rotativo, ele tem que ter esse cuidado, senão ele vai perecer, o seu comércio vai falir.
se ele começar a entender que ele pode já ir tirando lucro no primeiro momento, ele vai falir, ele não vai conseguir progredir, porque ele não entendeu que ele tem que ter algo que supra as necessidades do funcionamento daquele comércio e que o lucro mesmo ele vai começar a ver muito tempo depois. Por enquanto ele terá simplesmente que trabalhar muito. Então existem ordem, prioridades que, se não cumpridas, vão gerar dificuldades na vida. Perseverança, porque nós desistimos facilmente das coisas. Do modo geral, quando as coisas se complicam, o nosso desejo é esse mesmo, é sair fora daquilo que está dificultando o nosso caminho ou que não veio a resposta com a velocidade que nós gostaríamos que viesse. O mau comportamento. Sim, não nos comportamos de forma adequada com as pessoas, com as situações, e o que é que nós podemos pleitear? Nada que seja positivo. Ou não ter ilimitado os seus desejos. Há pessoas insaciáveis nos seus desejos. Nunca está satisfeita, nunca está feliz, e isso faz com que ela então acabe se comprometendo e ficando amargurada da vida. Bem, temos aqui ainda a Jaqueline, a Mara, a Terezinha, sejam bem-vindas, Sebastiana, Júlio César, todos muito bem-vindos, sempre motivo de muita festa para nós. Continua o Evangelho, veja que o Evangelho está linkando o que são as causas atuais das nossas aflições, nossas dores, nossas dificuldades, que muitas vezes nós nem pensamos nisso, nós achamos, mas isso não tem importância, isso não vai afetar em nada. Pelo contrário, o resultado vem. Toda ação implica numa reação de igual ou maior intensidade, é uma lei da física, mas que se aplica à nossa vida. Toda ação terá uma reação de igual ou maior intensidade. Então nós fizemos um movimento, nós tivemos uma ação, a reação virá em nossa direção. Ela volta para nós mesmos. E aí não sabemos por que razão não estamos passando. É hora de avaliar, fazer um balancete. Normalmente as pessoas em final de ano costumam fazer esse balancete do ano. Como foi o ano que aconteceu, deixou de acontecer, o que deu certo, o que não deu. E ela pega uma agenda e vai escrever as suas propostas para o ano novo. Ela faz isso todo ano. 1000 propostas para o ano novo. E coloca diante dos seus olhos e faz cartaz e prega. E acontece que chega o ano novo e ele vai acabar ficando velho e ela não deu seguimento àquelas propostas. Ela já complicou tudo de novo e por conta disso, lá está ela, infeliz mais uma vez, comprometida, aflita para resolver as situações. Então nós temos que entender esse aspecto. A Regiane está nos colocando, a pessoa infeliz compromete a felicidade das pessoas ao seu redor também. Não deveria. Porque a felicidade ninguém pode dar ao outro. A felicidade é um estado interno. Então, embora eu tenha a criatura infeliz ao meu lado, não necessariamente por isso a minha felicidade terá que também ir pelo ralo junto com a daquela pessoa. Porque há pessoas que se comprazem em serem eternamente infelizes. E os outros, por conta disso, vão também com ela pelo mesmo caminho? Não, nós temos que ter a compreensão dessa pessoa. Entender sim que ela é uma pessoa infeliz, tem comportamentos infelizes. Claro que não ficamos alegres, claro que gostaríamos que fosse diferente. E o que é que nós temos como saída? Fazer de tudo para que ela, para de alguma forma ajudá-la a se melhorar. Quando cumprimos tudo isso e não deu o resultado desejado, tenhamos tranquilidade, permaneçamos na nossa conta, sejamos felizes na medida da nossa própria vida, com um olhar fraterno, olhar de atenção para aquela criatura, mas entendendo que não é por conta de que ela se coloca nesse padrão que obrigatoriamente nós teremos também que ir para o mesmo padrão.
É ela que tem que vir para o padrão de quem está mais equilibrado, mais harmônico com a lei da natureza. Ela está observando, ela não está sozinha, ela está cercada de pessoas e está observando. Então, na medida do possível, sejamos felizes ainda assim. Sejamos felizes ainda tendo esses espinhos no caminho, mas que podem a qualquer momento desaparecer. Tenhamos o olhar de piedade, o olhar de misericórdia, a mão estendida, mas entendamos que para ela, às vezes, viver mergulhado nesse estado negativo, no estado de infelicidade, é o que ela entende como o bom. Ela está confortável dentro disso e, portanto, ela não pretende mudar. Por incrível que pareça, há pessoas que se sentem confortáveis na desgraça, no desequilíbrio, na maldade. Ela está confortável dentro daquilo e ninguém vai mudá-la até o momento em que ela se sentir desconfortável e quiser sair desse quadro. Então nós temos que também observar isso. A nossa felicidade é um estado interior. É um estado interior. É um bem-estar interior, uma plenitude interior. E que, claro, não gostaríamos de ver ninguém sofrendo, nenhuma criatura, nada que sofresse, nada que estivesse passando pela dor, nenhum de nós gostaria. Mas não podemos nos enterrar junto com isso, especialmente quando é uma opção pessoal. Tudo isso tem que ser olhado por nós. Há pessoas ainda, como causas atuais das aflições, então nós vimos primeiro as pessoas que são vítimas da sua imprudência, do seu orgulho, da sua ambição, as pessoas que estão arruinadas por falta de ordem, de perseverança, ou que têm um mau comportamento, ou por não terem limitado os seus desejos. E os espíritos ainda colocam como causa de aflições. É bom a gente olhar um pouquinho essa questão de aflição. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Ele não disse bem-aventuradas as aflições. Porque o aflito é a pessoa que, estando dentro de um quadro, quer sair dele e está buscando ajuda, está buscando caminho. Então o aflito, ele está em movimento para libertação. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, aquele que dentro de uma situação aflitiva, daquela aflição, perdoe, tá difícil, peraí. O Gil está colocando que tem pessoas que fazem da tristeza, dos erros, o seu existencial. Vamos para uma balinha que ela vai ajudar. Deixa aqui em cima, né? Verdadeiramente é isso. Há pessoas sim que elas fazem da tristeza, elas fazem do erro a sua razão de viver. Ela quer viver assim, ela deseja, ela não quer mudar. Mas voltando aqui, eles vão elencar uma outra situação que representa a aflição para o ser humano, as uniões infelizes. Então, existem uniões que acabam sendo infelizes, fazendo com que as pessoas estejam sofrendo, estejam atormentadas, estejam mal encaixadas dentro daquele relacionamento. Mas quando é que surge uma união infeliz? Normalmente, quando foram uniões feitas por algum cálculo de interesse, e quando a gente fala cálculo de interesse, muitas pessoas podem pensar somente no interesse financeiro,
uma pessoa que vai se casar com alguém que tem muita posse, muito dinheiro, pode dar uma vida confortável. Então ela está interessada neste conforto. Mas viver e conviver não é bem assim, né? Não está na base deste conforto, não. É muito mais do que isso. Há outros interesses, além desse financeiro, interesse de posição social, interesse de projetar-se em algum aspecto, em alguma situação, de uma vida social, de uma vida profissional, heranças, tudo isso é interesse. Algo que venha a favorecer materialmente falando. Então existem uniões que se estabelecem em cima disso, de algum interesse que onde das partes, ou às vezes as duas partes, estão almejando o interesse qualquer material que ele anseia. E também a vaidade. A vaidade. As pessoas se unem por vaidade, porque a outra pessoa é muito bonita, é muito cobiçada por alguém, ou tem uma projeção muito grande na sociedade, e será lindo estar naquele pódio dos 10 mais, mas de repente viver debaixo do mesmo teto não é bem assim. E aí as uniões se tornam infelizes, o preço é muito alto. E essas uniões infelizes vão trazer muitas dores. Também, causa de aflições na vida atual, o Evangelho coloca como as doenças, os aleijões, que são efeito da intemperança dos excessos de toda ordem. Então, aquilo que nós provocamos de alguma forma, por intemperança, por excesso que tivemos, e gerou uma doença, gerou uma deficiência, uma situação grave, isso gera no espírito uma aflição, porque não é algo que veio a ele simplesmente, mas é algo que ele promoveu para a própria vida. E também eles vão encerrar nessa lista de causas atuais das aflições a questão de pais infelizes com os filhos. Sim, há muitos pais que sofrem terrivelmente com os filhos, que não têm respeito, que são ingratos e geram para aqueles corações paternos e maternos uma dor muito grande. Então, pais infelizes com os filhos, mas por que esses filhos assim estão se comportando? Sem respeito ou ingratos, a ingratidão é o pagamento, porque eles não foram combatidos nas suas más tendências desde o princípio. Não se observou aquela criatura desde o início, desde a sua primeira infância, com gestos de ingratidão ou com falta de respeito. Não se procurou corrigir isso. E não corrigindo isso, cresceu a criaturinha. E agora, de reizinho que era dentro do lar e comandava todo o espetáculo, dava todas as ordens e todo mundo obedecia, ele se tornou o tirano. Ele se tirou o déspota que vai castigar todas aquelas criaturas. Então, nesses aspectos que foram aqui levantados, que são própria culpa da criatura, que gerou todos esses quadros que trazem dores, aflições às almas. O juiz está dizendo que viver sem o alicerce do amor, da amizade, do companheirismo desmorona tudo. Realmente, o que sustenta, né, esse bom relacionamento é o companheirismo, e a gente sabe disso, que é uma manifestação do amor, que aguenta as pontas e está sempre presente, e é isso que dá sustentabilidade ao relacionamento. Continua o Evangelho a dizer que todos interroguem friamente a própria consciência. Então, todo aquele que estiver dentro de um caso de aflição, como essa aqui relatada, uma união infeliz, doenças, aleijões, pais infelizes, situações de vida arruinadas, pessoas vítimas da imprevidência, analisa a própria consciência. Veja na própria consciência
Voltem passo a passo nesse filme da vida para ver a fonte desses males. Qual foi o momento em que serviu como um gatilho para detonar essa situação com a qual estamos nos esbarrando nesse instante. Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. É a hora que a gente encontra o nó, onde foi que travou tudo, onde foi que provocou tudo isso. Então, isso quando está tudo dentro da vida atual, da vida presente. O homem é assim, num grande número de casos, autor de seus próprios infortúnios. Sua má estrela é a sua própria incúria, porque às vezes nós usamos essa expressão, é a minha má estrela, ou eu não tenho sorte, é o azar, eu sou sempre assim, sou sempre azarado, comigo eu não consigo ter sorte, a má estrela. Não, como se fosse uma culpa de Deus, uma culpa externa, quando eu estou colocando como má estrela, falta de sorte, eu estou querendo deixar nas costas de alguém a responsabilidade daquele ato. No entanto, eu tenho que observar que a má estrela é o meu próprio descuido, o meu próprio mau passo, as minhas próprias escolhas, as atitudes equivocadas que eu já tive na vida. Os males desta espécie constituem um número considerável das vicissitudes da vida, das mudanças na vida. Não necessariamente seria assim, não necessariamente ocorreria isto, mas nós movimentamos energias nessa direção e o fato veio porque nós provocamos. Não havia necessidade de. Então, nem tudo que a gente está passando era necessidade do espírito passar por aquela provação. Não, antes de pensarmos nisso, vamos avaliar a nós mesmos, as nossas escolhas, ao nosso comportamento e ver se não temos culpa naquele fato que está ocorrendo, se não fomos nós os responsáveis pela ocorrência daquele desvio, daquela dor, daquela aflição. Tudo isso é para que olhemos e vamos entender que muitas das dores humanas são provocadas pelo próprio ser humano na vida atual que ele está vivendo. O homem os evitará quando trabalhar por seu adiantamento moral e intelectual. Então, por que estes dois desenvolvimentos ou aprimoramentos são importantes, moral e intelectual? Porque a moral é a conduta, né? O intelectual é o conhecimento. Nós vamos nos livrar de muita coisa, de muitos desvios, quando tivermos conhecimento de que estas atitudes praticadas por nós geram respostas. Se boas, respostas boas. Se ruins, respostas ruins. De entender que muitas das dores, das aflições, das dificuldades que estamos vivenciando, a culpa é nossa. Nós escolhemos aquele caminho e a resposta foi essa. Isso para as causas atuais, porque quando nós olharmos tudo isso e observarmos que não há razão, não houve qualquer movimento nessa direção, nesta vida, então nós podemos supor que é apenas o resgate de algo anterior. Injusto nunca será. Há sempre razão para isso. Estamos vivenciando os quadros que necessitamos. Então ali a questão do conhecimento, por isso a frase, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará até dos enganos. Ela vai nos libertar da ignorância, vai nos libertar dos próprios enganos. Então o conhecimento nos ajuda. A conduta moral com base nos ensinos de Jesus para nós cristãos, que temos Jesus como modelo e guia, a conduta moral que ele nos convida de nos equacionarmos a lei do amor,
da fraternidade, da solidariedade, da caridade que regem todo esse universo, o desenvolvimento das virtudes, o olhar para si mesmo, observando os desvios, as viciações, as dificuldades e procurarmos então ir retificando toda essa mudança de costumes em nós que é a moral, também nos poupará de dores futuras. Se não estamos semeando hoje algo que possa trazer a tempestade, não estamos semeando o vento que vai trazer a tempestade não virá. Se vem alguma chuva, ainda é reflexo de ventos anteriores, mas não pela conta de hoje, não estamos agravando, não estamos estendendo mais as nossas dificuldades. O item de número 5 vai falar que no item 4 começamos a falar então das aflições da vida atual. No item de número 5, a lei humana alcança certas faltas e pune. Então, algo que nós fizemos contra a lei, né? Na vida material, muitas vezes já vamos ser punidos pela própria lei humana, porque se enquadra como um crime, um delito grave, enfim, a lei vai alcançar certas faltas e pune. O condenado pode dizer que sofreu a consequência do que praticou. Ele não vai alegar, ele não pode alegar quando ele está sendo punido por algo que comprovadamente ele fez contrário ou fora das normas da lei. Então, por conta disso, ele não pode nem alegar que não praticou. Mas a lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Mesmo a lei humana, nos atos humanos aqui, materiais, muita coisa passa. Muita coisa acaba sendo... Não tem mais validade, perde a validade, perde a significância, vence o tempo que seria para ser aquilo julgado, condenado, então prescreve, essas coisas da nossa lei. Então, nem tudo a nossa lei humana alcança. Castiga as que causam prejuízo à sociedade, não as que prejudicam apenas aqueles que as cometem. A lei, de um modo geral, a lei de vida em sociedade, ela castiga quando a nossa atitude envolve o outro, quebra as regras de vida em sociedade, causa transtornos para uma coletividade, aí ela atinge mais facilmente, nem sempre, porém, muitas vezes atinge mais facilmente. Mas quando diz respeito apenas ao indivíduo em si mesmo, apenas ao indivíduo, ela não tem atuação. A lei humana não tem atuação para algo que ele está prejudicando apenas a ele mesmo. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas, inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Então a lei de Deus é diferente. Ela nada vai passar. O crivo, né? A peneira tem uma trama muito fina. Então nada vai passar. Vai passar só o que é correto. Qualquer ação, por mais leve que seja, na atitude do mal, do negativo, do prejudicial, qualquer ação que infrinja a lei de amor, qualquer ação terá sim penalidade na lei. Terá sim consequências forçosas, inevitáveis e mais ou menos desagradáveis. Depende da ação para ser mais ou ser menos desagradável, mas sempre desagradável. Ter que refazer, ter que repassar, ter que novamente experienciar alguma coisa é sempre doloroso. O homem é sempre punido naquilo que pecou. Ele é sempre punido naquilo em que ele cometeu o erro, em que ele agiu por caminho tortuoso. Ele é punido nessa lei de amor.
É interessante isso, a gente pensar, mas como será essa punição? Como será essa punição? É a lei do amor. E lei do amor pune. Não, lei do amor retifica. A punição, como algo obrigatório de ser feito para a retificação, para equacionar-se a lei do amor, é ter que voltar a ela. Então, essa punição não é o castigo de Deus, é a oportunidade de reencontrarmos o caminho para a lei do amor, para atitudes melhoradas. Então, é aquilo que nós podemos chamar de punição. Não está sendo punido com castigo. A punição é o trabalho dobrado que ele vai ter, né? Vai ter que fazer mais para voltar então ao ponto de equilíbrio da lei do amor que ele se desviou. É o processo de retorno. Os sofrimentos consequentes são uma advertência que ele andou mal. Se para voltar àquele caminho do bem, ele encontra situações de sofrimento, de dores, de aflições, de angústias, é porque por aquele caminho ele já passou e agiu mal. E agora é doloroso para ele fazer a volta, aproximar-se do equilíbrio, para ele é mais difícil, porque ele agiu mal. Mas a oportunidade de uma nova vida lhe é oferecida, onde pode aproveitar as experiências do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Veja a misericórdia divina como é que funciona. A oportunidade para uma nova vida. Uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, uma vida mais equilibrada, uma vida mais pausada, mais harmônica. Isso vem a oportunidade, onde nesta oportunidade ele vai aproveitar experiências antigas que ele já viveu. Ele sabe o caminho, ele sabe as consequências, ele sabe as dores, dificuldades que passou. Então, essas experiências do passado são tijolinhos nessa construção, são elementos de experiência, onde não vamos mais nos complicar. Se um dia, por alguma razão, colocamos o dedo num fio elétrico desencapado ou numa tomada e levamos um choque, ficamos agora espertos. Cada vez temos que mexer no fio, vamos olhar se ele está encapado ou não. Na tomada, não colocamos mais a mão, porque levamos um choque. Foi doloroso o aprendizado, mas essa experiência está contando para que eu não transgrida mais, não haja mais de forma tortuosa. E assim nós vamos pôr em execução boas resoluções para o futuro. Cuidados extras, atenções, mais visão e mais discernimento para podermos ter um futuro mais equilibrado, mais seguro, mais feliz. Então essas eram as causas atuais das nossas aflições, que todos nós esbarramos de alguma forma com elas no dia a dia do nosso existir. O juiz está dizendo, méritos e deméritos são de total responsabilidade nossa. Vigiar sempre é verdade. Méritos e deméritos. E como a Regiane diz, a lei de Deus é sempre justa. Não tem conversa. Vai ser a resposta daquilo que já fizemos ou estamos fazendo agora. Então a nossa maturidade de espírito significa encontrar um meio de termos atitudes diferentes, pensamentos diferentes, que vão garantir um futuro mais tranquilo para nós. É um investimento que estamos fazendo para a vida futura. É um investimento particular que estamos fazendo com essas atitudes melhoradas. E tem as causas anteriores das aflições. Então, as aflições têm duas causas, as atuais e as anteriores. E é o item de número 6 do Evangelho, nesse 5º capítulo. Existem males que aparentemente são estranhos à nossa vontade
e parecem golpear-nos por fatalidade. Muitas vezes acontece algo e as pessoas dizem, mas foi uma fatalidade o que aconteceu com essa pessoa. A fatalidade para nós é só mesmo a morte, isso é fatal. Já que reencarnou, terá que desencarnar. É a única fatalidade que existe. Tudo ou mais está em decorrência desta ação e reação, dessa causa e consequência. Então, aparentemente, acontecem coisas que a gente diz, nossa, mas que fatalidade, né? A pessoa estava passando ali por um caminho e de repente abriu uma cratera, né, sob os pés dela e ela foi engolida por aquela cratera. Uma fatalidade. Não, isso não é uma fatalidade, existe uma razão para que ela estivesse ali, naquele momento, para experimentar aquela situação aflitiva e dolorosa que ela vai então vivenciar. Assim, meus amigos, ela diz, existem males, então, que são aparentemente estranhos à nossa vontade, parece golpear-nos por fatalidade. Perda de entes queridos, nós temos sim como uma fatalidade a perda de entes queridos para nós. Deixe-me ver que nós estamos aqui com, olha a minha imprevidência. Pensei que liguei a bateria do computador e acabei não ligando. Isso é imprevidência, eram várias tomadas juntas e uma escapou. Então nós temos essas causas, né, da nossa imprevidência que vão gerar essas consequências mais complicadinhas para a nossa vida, para o nosso existir. Assim, nós vamos rearranjando as coisas todas aqui. Deixe-me só acertar um pouquinho. Bem, não vai dar. Nem sempre as coisas saem como a gente deseja, né? E assim a gente segue. Não tem importância. Diminuímos um pouquinho a luz, vocês perceberam. Houve um probleminha também aqui na luz, mas nós vamos seguindo assim mesmo, um pouquinho mais escuro, porque simplesmente não dá para mexermos agora. Mas voltando então às causas anteriores das aflições, a questão daquilo que aparentemente nós entendemos como fatalidade, a perda de entes queridos. Na verdade, não se trata de uma fatalidade. Todos vamos passar por essa experiência, mais dia, menos dia. Todos nós, sem exceção, na vida, vamos passar por essa experiência. Isso faz parte do nosso existir. A perda dos que sustentam a família. Quantas vezes, né, vemos essa situação dolorosa de pessoas que eram o chefe de família, o responsável, e de repente aquela pessoa por alguma razão se vai, ou seja, de uma forma ou de outra, ela acaba faltando, né? Faltando com os seus, faltando para com os seus, e isso é extremamente doloroso. Nós temos então os acidentes inevitáveis, sim, que nos parecem fatalidades, acidentes que nós não poderíamos mudar em nada. A nossa condição não nos permitiria mudar em nada. Por conta disso, fica sempre mais complicado entendermos a razão disso. Meu Deus, mas não tinha como, né, mudar a situação. Reveses da fortuna. Sim, existem os reveses da fortuna, porque o dinheiro é ciclo, né? Ele vem, ele vai, ele desaparece, ele aparece, ele aumenta, ele diminui, e muitas vezes a fortuna que antes era uma garantia, ela acaba por se perder. E aí a pessoa verdadeiramente, ela tem dificuldade naquele instante. Então está ali, revés da fortuna, e às vezes ela fez tudo certinho na vida. Ela agiu corretamente,
Vamos pensar numa pessoa que tivesse conseguido produzir o suficiente para a sua vida e ela tivesse então depositado seu dinheiro, aplicado seu dinheiro em alguma alguma condição. E, de repente, isso que ela fez acabou tirando, acabou mexendo com a pessoa e esvaziou-se essa possibilidade. Nós estamos vendo tantos golpes, às vezes a pessoa entra sem saber em algumas situações que, na verdade, foi um golpe para onde ela entrou. Nós temos a nossa modernidade nos dias atuais, né? Essas facilidades com nossos celulares, cartões, etc. Mas é um risco cada vez maior, porque essas facilidades também, aqueles amigos do alheio estão atentos a isso e para dar um golpe usando os nossos dados. Nós estamos vendo toda hora a televisão mostrar isso. E as pessoas de repente perdem tudo que ela tinha como economia, é um revés na própria vida que ela está passando. Então é essa dificuldade toda que ela está vivendo. O Sérgio estava nos dizendo aqui de que a imagem para ele estava muito ruim. A do YouTube eu acredito que saiu mesmo, Sérgio, com a nossa movimentação aqui. E a do Face, para mim, estava congelada. Ela está começando a voltar. Não é aí, é aqui, ó. Eu sei, mas está segurando porque ela... Então, nós estamos, vocês viram, com dificuldade com a luz, um punhado de coisinhas para ver se a gente desanima, mas a gente não desanima, graças a Deus. E nós vamos continuar. Continuava então falando a respeito dos flagelos naturais. Como nós poderíamos impedir erupções vulcânicas, terremotos, tremores, tsunamis, tempestades, enchentes naturais, incêndios. Nós vimos que há uma temporada nos Estados Unidos, uma temporada de incêndios, e a quantidade de casas que se queimaram, casas belíssimas, mansões de pessoas famosas, e com perdas de vida, com perda de todos os bens, com perdas de vida, e incêndios naturais devido ao calor excessivo. Então, tudo isso nós vamos dizer, meu Deus, mas como eu poderia impedir e por que razão a pessoa está ali vivendo aquela situação? Por que razão algumas escapam? Mesmo dentro daquela situação, elas conseguem sair ilesas ou se recuperar, conseguem não perder a vida, passam pela dificuldade, mas não perdem a vida. E outras não conseguem. Outras, imagine, foram só fazer um passeio. Eu me lembro bem de uma tsunami que teve, acho que foi na Indonésia, quando muitos turistas estavam lá. Divaldo escreveu um livro a respeito disso, falando na transição planetária e comentando esse fato. Muitos turistas se encontravam lá, pessoas que chegaram naquele dia e de repente houve um fenômeno daquele e ela se viu envolvida, perdendo a vida ali. Por que razão essa pessoa estava exatamente ali? Ela não podia estar fazendo turismo em outro lugar, mas estava ali. Então, não dependia da vontade dela. E a gente diz, é fatalidade. Não, está vinculado a uma necessidade desse espírito passar por essa dificuldade, experimentar essa situação, algo que ela tenha se comprometido. Por essa razão, ela está agora se retificando na lei do amor que ela falhou um dia. Doenças de nascença, que também a gente diz, mas que culpa teve essa criança para trazer isso com ela? Nessa encarnação nenhuma. Mas um espírito comprometido de um passado que vem e traz as suas dificuldades. Outras vezes, nem é para ela mesma aquela experiência, mas envolve os que estão com ela. Ela vem suportando aquilo em relação a ligações passadas para poder
voltar estando com aquelas pessoas e agora se reajustando numa lei diferente disso. Assim, diz o Evangelho, por que seres tão desgraçados ao lado de outros saudáveis e felizes? Porque é o que nós vemos na vida. Pessoas com muitas dificuldades, outras tão tranquilas, tão livre, leve, soltas e bem abastadas, sem problema. Se existisse apenas uma encarnação, Deus não seria justo, nem bom, nem providencial. Porque ele estaria poupando alguns e dificultando a vida de outros. Então, que Deus é esse que age dessa forma para com as pessoas. Mas se para todo efeito existe uma causa, nos diz o Evangelho, e admitindo-se a justiça divina, que Deus é verdadeiramente justo, essa causa deve ser justa também. O homem não é sempre punido pelo mal que haja feito numa única encarnação. Nós temos aquelas dívidas acumuladas e poderemos sofrer em outras encarnações a possibilidade de saldar essas dívidas. Então, cada vez que nos comprometemos com a lei do amor, que inserimos algum erro na nossa maneira de viver, essa dívida vai ficando na nossa contabilidade. E um dia nós vamos ter que saldar tudo isso. Podemos saldar isso de uma vez só, e aí a conta é salgada, né? É pesada, embora tire bastante, porque já que eu vou liquidar tudo, eu faço uma negociação e diminuo muito do meu comprometimento, ou eu vou devagarzinho em cada experiência, saldando um pouquinho. A desgraça que parece merecida tem sua razão de ser, e aquele que a sofre pode sempre dizer: perdoar-me, Senhor, porque pequei. Não existe nada que não seja de acordo. Então, nós sabemos muito bem que essa dificuldade que está surgindo em nossas vidas tem uma razão. É hora de se redimir com a lei do amor. E em razão de uma rigorosa justiça distributiva, porque Deus dá igual, disponibiliza a mesma coisa para todos, o homem sofre aquilo que fez outros sofrerem. É no mecanismo da vida que nos enroscamos, porque a possibilidade é para todos. Se duro e desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Então, se ele foi, num passado, uma pessoa dura, uma pessoa desumana com as outras pessoas, hoje ele pode estar passando por essa mesma experiência com alguém que para com ele é desumano e duro. Ele está experimentando. Se orgulhoso no passado, poderá nascer numa condição humilhante. Ele era orgulhoso e agora ele está sendo humilhado numa situação mais difícil. Se avarento, egoísta ou empregou mal a fortuna no passado, ele poderá agora vir privado das necessidades. E se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. O interessante disso é que parece então que Deus é vingativo e que organiza o castigo. Não, a nossa humanidade terrena é muito heterogênea. Criaturas menos evoluídas, criaturas mais evoluídas, em sentimentos, em conhecimento, em possibilidades. Então nós temos uma gama muito grande de situações de vida terrena. O que a espiritualidade faz é encaixar na situação A aqueles que precisam da lição A, encaixar na situação B aqueles que precisam da situação B. E Deus não faz ninguém ficar ruim para castigar aquele que um dia foi ruim. Porque senão nós vamos cair naquela história. Ele matou alguém com um tiro, agora ele vai ter que levar um tiro também. Aí ele leva o tiro e vai dar o tiro de novo? Vai ficar um ping-pong de tiro? Não, não é isso. Ele agiu assim mal com alguém
ele vai encontrar o mal na caminhada da vida, que não necessariamente, às vezes ele pode ser até aquela vítima da bala perdida, que a gente diz que é bala achada, porque ela tem endereço certo. Então ele está colocado dentro de um ambiente que que vai ser favorável ao seu aprendizado, mas isso não também significa que por conta dessa situação nós vamos fazer o outro sofrer mais um pouco. Que ele sofra mais, porque assim vai ser melhor para ele. Não, a nossa obrigação é promover a melhoria. Ele pode substituir aquela dívida pesada que ele tinha com a própria vida por atitudes melhores, compensando aquelas dificuldades que ele tinha no passado. Ele vai compensar com atitudes melhores. Então ele pode trocar aquela pena mais pesada por algo mais leve, onde ele seja mais útil e vai diminuir o tempo da duração daquela pena mais dolorosa. Ele vai passar pela situação de uma forma mais leve. A situação não será tão grave, a situação será mais suave, porque ele fez por merecer, ele se enquadrou, ele já estava por si mesmo no movimento de retorno ao equilíbrio. Faltava um pouquinho para o seu equilíbrio. Ele não precisava de algo muito abrupto, nem muito duro, nem muito pesado. Então nós possamos entender um tanto dessas aflições da vida que experimentamos muitas vezes, sempre serão para nós lições. Nem sempre serão resgates. Às vezes são provas. É isso que nós precisamos entender. Nem toda prova é um resgate. Nem toda dificuldade é porque aquela criatura fez outros passarem por dificuldade e agora ela está assim. Para ela, às vezes, é uma prova de maturidade, conhecimento, de possibilidade de que ela crie alguma coisa, desenvolva algum projeto, faça algo melhor. Ela só estava dentro da possibilidade. É uma prova. Então, nem toda prova é uma expiação. Mas toda expiação, que é a retificação do engano, é também uma prova. Porque nós podemos ser aprovados ou não naquela retificação. Podemos concluir com mérito ou não aquela retificação. São coisas, temas filosóficos mesmo que nós precisamos estudar, meditar e olhar para a própria vida. Olhemos nas nossas dificuldades. Existem razões atuais para que eu esteja dentro desse quadro, dentro dessa situação mais difícil? Não, tá tudo certinho. Agi da melhor forma, fiz tudo o possível, me projetei da melhor maneira e ainda assim vivi a experiência. Então, eu posso saber que eu estou naquele momento vivendo uma expiação, uma retificação de algo passado ou uma prova por já estar bem, mas preciso, mediante o comportamento anterior, provar que mudei. E por conta disso, passa-se por essa dificuldade. Bem, nós estamos no nosso momento final e vamos encerrar, deixando ainda esse capítulo 5º, porque ele é bem longo, deixando para a semana que vem. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, quarta-feira, nossa noite da obra Pão Nosso, e que Deus nos ajude para que tudo esteja bem, que todos estejam bem. Vamos fazer a nossa prece, aquela prece de Bezerra de Menezes, a Jesus e de nós também para Bezerra de Menezes como intercessor das nossas súplicas, que alivia as provas e as expiações que as pessoas tenham a passar. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar,
esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, Jesus ilumine, que a paz esteja em todos os corações, a luz se faça nas consciências, a saúde se restabeleça nos corpos físicos e espirituais, nas consciências, e assim possamos continuar a nossa caminhada terrena com mais fé, com mais esperança. Boa noite, Deus abençoe a todos.